Voltamos, meu querido, tá em jogo, tá no ar em 2015. Depois desse descanso aí, a galera da TV Univates deu tempo de ir pra praia, se refrescar e agora é pegar no batente porque tem muita informação esportiva. A gente vai estar falando de Lajeadense e Alaf hoje nessa edição, que aliás, Lajeadense teve só um ponto em casa. A gente vai discutir se isso é importante ou não nesse momento do Campeonato Gaúcho. Empatou em 1-1 com o Brasil de Pelotas, uma matéria completa para ti. E também, obviamente, a gente vai estar falando sobre a Alaf, que já iniciou a temporada 2015 em alto estilo. Aliás, o primeiro jogo venceu de goleada, foi um jogaço. A gente vai falar sobre Superliga, sobre todas as competições do time de futsal da cidade nessa edição, que está começando, então não sai daí, em 30 segundos, tá no ar, tá em jogo. Temporada 2015 do Tá em Jogo no ar. Aliás, no ano passado a gente terminou falando sobre a Alaf, que foi muito bem, conquistou títulos, Copa Lupicínio Rodrigues, Liga Sul, teve aí a chance de participar de outras competições que estão acontecendo já esse ano, inclusive a Superliga. A Alaf que começou vencendo por 8-4 o Atlântico de Erechim. Aliás, o Atlântico foi o que eliminou a Alaf no Campeonato Gaúcho. Aqui no Complexo Esportivo teve jogo, a Alaf acabou perdendo depois de vários jogos em sequência de uma Liga Sul. E agora vai e consegue vencer em uma Superliga, um 8-4, a Superliga que está rolando, mas a gente vai falar hoje não só da Alaf, como também do Lajeadense, porque o Lajeadense venceu, aliás, venceu vários jogos no início dessa competição, depois teve alguns deslizes, agora um empate com o Brasil de Pelotas, está ali no meio da tabela, no bolor. A gente vai falar com o Marcelinho Cardoso, agora narrador da Rádio Guaíba, hoje falando sobre a Alaf também, porque é o assessor da equipe de Lajeado, time de futsal que está jogando, como eu comentei, a Superliga, tem outras competições, e também com o nosso presidente, Alexandre. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Começar pelo presidente, tá, Marcelo? Até porque a gente tem que obedecer aquela tal de hierarquia e tudo mais. Alexandre, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom poder falar sobre a Alaf de novo e falar de uma Alaf bem. A gente sabe que em alguns anos aí que se passaram a Alaf não teve boas competições, mas desde 2006 para cá dá para se dizer que sempre para cima, né? Apesar de ter tido aí aquele erro de percurso, dá para se dizer assim, alguns anos anteriores, ali onde teve saída de técnico, saída de jogadores, além daquela fase talvez que foi ruim da Alaf, a Alaf sempre teve bem no cenário estadual e agora está começando bem no cenário nacional. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, que bom poder falar sobre a Alaf nesse início de ano e poder já começar falando de vitórias da Alaf já fora do estado. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Marcos. Agradeço a oportunidade já no primeiro Tá em Jogo do ano. E agora como presidente da Alaf, né, Alexandre? Um desafio muito grande, né, Marcos? Uma responsabilidade muito maior do que a gente sempre tinha assumido, né? Mas, por outro lado, também nós temos um grupo de trabalho muito bom, muito dedicado, muito competente. É um grupo de trabalho que eu, particularmente, trabalho já com eles há 6 anos. Então, nós já temos uma filosofia de clube, de qual o caminho que a gente deve seguir. Então, as dificuldades virão, a gente sabe disso, porque é um ano de muito aprendizado. E como você falou, os anos anteriores, que a gente teve muita dificuldade, realmente, isso é verdade. É um clube, a Alaf é um clube que tem 8 anos, e em 8 anos já construiu uma história de dificuldades, mas também uma história muito bonita, de muitas vitórias, de muitas conquistas, e principalmente esse ano, com reconhecimento a nível nacional, né? Ano passado a gente já teve a conquista da Liga Sul, né? Que o Brasil todo já começou a ver a Alaf, Lajeado e a região aqui do Vale do Taquari com outros olhos. Em função dessa conquista também nos abriu a oportunidade da participação na Liga Nacional. E outro assunto que você tocou muito importante é a participação que a Alaf está tendo na Superliga, né, em Concórdia. Nós fomos para lá com um tempo bem menor de preparação, de pré-temporada em relação aos adversários. Enquanto a Alaf começou no dia 2 de fevereiro, Atlântico, Orlândia e Jaraguá, que são os outros clubes que fazem parte da nossa chave, eles iniciaram metade de janeiro já. Inclusive o Atlântico de Erechim
veio de uma conquista já esse ano, de um torneio a nível nacional também, disputado aqui no Rio Grande do Sul. Então, valoriza muito mais essa vitória de 8-4 de sábado, porque para quem acompanhou sabe que não foi por acaso, né? Nós fomos para lá com esse déficit, dizemos assim, de preparação, mas como a gente falou no embarque dos atletas para Concórdia, nós falamos para eles que no momento que eles iam vestir a camiseta desse clube, eles iam sentir uma sensação diferente e eles iam lutar até o final. E assim estão sendo os 2 jogos, né? Ontem contra Jaraguá também, a gente acabou perdendo no final do jogo, mas foi um jogo muito parelho e enfrentamos sábado o Atlântico, campeão da Libertadores, campeão gaúcho 2014. Ontem enfrentamos o Jaraguá, que fez a melhor campanha da Liga Nacional. Pois é, e aí eu já te faço outra pergunta, Alexandre. Essa questão toda de, por exemplo, começar enfrentando o Atlântico de Erechim, um time que eliminou a LAF no estadual passado, um time que também tem um grupo que já vem montado do ano passado para cá, tem jogadores importantes, de qualidade, tem toda a questão da tradição do Atlântico de Erechim, iniciar uma competição. E aí patrolando, porque um 8-4 dá para se dizer que é um resultado muito mais do que justo, né? Porque no momento que tu faz ali um 5-4, 6-5, daqui a pouco, foi tomar lá da cá, mas ali teve momentos que estava 6-1, momento que a LAF conseguiu fazer gols e de vários atletas diferentes, né? Na verdade, o grupo está mostrando realmente que é homogêneo. Teve gols ali, começou com Edson, teve Marcelo Giba, que são os remanescentes, mas teve gols já dos jogadores novos. O Bip, se eu não me engano, o GC, são outros jogadores que estão se agregando aí a esse time da LAF e conseguiram vencer muito bem o Atlântico de Erechim. Será que esse início de temporada de Superliga aí já é também a mostra do que vem por aí a LAF, uma LAF que vai tentar fazer gols e que tem vários jogadores importantes, de repente, o que faltava mesmo para esse grupo, de ter várias opções de mudanças? Sim, esperamos que sim, né, Marcos? A gente sabe que o futsal te proporciona, às vezes, tu fazer um 8-4, daqui a pouco tu perder um jogo de 8-4, né? Ele te proporciona... E também perder ou ganhar um jogo de 1-0 apenas, né? Ou empatar. O futsal te dá essa possibilidade. Mas a gente tá muito consciente. A LAF, ao longo dos anos, sempre teve humildade, sempre trabalhou com os pés no chão, fez tudo o que foi dentro do possível, do planejado, né? Então, esse 8-4 a gente comemorou até no sábado à noite só. Então, é assim, é jogo a jogo. Esperamos que a gente consiga ter essa sequência durante o ano. A expectativa é essa. O grupo foi montado em cima disso, né? Para a gente disputar 5 competições e os atletas vieram sabendo que a LAF tem um objetivo só, que é conquistar 5 competições. Mas a gente também sabe que isso nem sempre é possível, né? A gente põe esse objetivo, mas também tem os adversários, são fortíssimos. Hoje o futsal a nível nacional é o futsal mais forte a nível de mundo, né? É a Liga Nacional. Então a gente tem mesmo uma perspectiva boa. Um grupo, o plantel esse ano está com 17 atletas. O ano passado a gente trabalhou com 13. Né? Então tem muito mais opções para o treinador Giba, né? Mas a gente sabe também que, devido a muitos jogos, nós vamos ter desfalques por cartão, por lesão. Então é necessário ter um plantel assim. Mas muito bom. A gente está vendo que esse jogo de sábado, o pessoal de Liga Nacional, os clubes que participam lá da Superliga estão vendo já a LAF com outros olhos, né? Ontem mesmo a gente acompanhou as opiniões, né, lá de Concórdia, os comentários de quem está envolvido lá na Superliga. Eles estão vendo já a LAF Lajeado, né, com outros olhos, como um clube com potencial de participar esse ano já com uma boa campanha. Alexandre, me diz uma coisa. Ser presidente da LAF está sendo uma missão difícil ou fácil nesse momento? Marcos, ser presidente de qualquer entidade, seja a LAF, Lajadense, Bira, não é uma função fácil, né? Dispõe de muito tempo, né? De muita dedicação
Mas principalmente de você ter um grupo de trabalho, né, como já falamos antes, um grupo de trabalho dedicado, competente, né, principalmente competente. Isso nós temos. E as pessoas que acompanham a gente são pessoas que iniciaram o clube, né, sabem todos os caminhos para que a gente consiga fazer um trabalho legal, um trabalho bom, né? Então, olhando por esse lado, não está sendo assim tão difícil, né? Claro, tem o dia a dia, tem os problemas virão, né? E ainda mais esse ano, né? Tá tendo problema com a assessoria ou não? Assessoria A assessoria tá funcionando? A assessoria tá funcionando muito bem, graças a Deus. Isso a gente dispensa comentários, né, Marcos? Então vamos aproveitar aqui e apresentar ele de novo. Marcelo Cardoso, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Que bom poder falar contigo. Na verdade, fazia tempo que o Marcelo não vinha aqui ao Tá em Jogo, né, tia? Fazia um bom tempo. Um abraço, Faz Marcos. um bom tempo. O cara tava no Grupo Independente, agora na Rádio Guaíba, tava na Bolívia. O cara tá internacional, agora uma loucura. E também assessor da LAF. Como é que tá sendo essa experiência aí com um grupo que agora também tá disputando campeonatos nacionais? Seja bem-vindo ao programa, cara. Muito obrigado. Um abraço a quem nos assiste. Olha, o grupo da LAF, como o Alexandre já falou, eu sempre digo que até 2014, ali era o grupo mais forte que a LAF teve na sua história. Sem dúvida nenhuma, o grupo de 2015 é o mais forte desses 8 anos de história da LAF. E isso já se comprova dentro de quadra, né? Tu começar uma Superliga Nacional, enfrentando um Atlântico de Erechim, atual campeão gaúcho, atual campeão da Superliga, campeão da Libertadores, tu ganhar de 8, já mostra que o teu grupo é forte. Sem entrosamento ainda. Menos tempo de preparação. Menos tempo de preparação, e daí por isso não tem entrosamento 100%, né? E já mostra que, às vezes, tudo isso é superado na garra, na raça, na vontade. O grupo está fechado, o grupo está unido, e a gente espera aí, nas próximas horas, né, que possa chegar numa final de Superliga lá em Santa Catarina. Pois é, Marcelo, a gente fala, por exemplo, sobre a LAF, fala sobre Lajadense, fala sobre tantas equipes no Vale do Taquari, o próprio Bira, que vão bem, a VATS há uns anos atrás também, e que acabam conquistando títulos. Se a gente for analisar o Vale do Taquari, ele vem, na verdade, mantendo boas equipes em todas as competições. Mas a LAF, eu te diria sim, e aí a minha pergunta para ti, se tu concorda ou não, que ela foi corajosa nesse momento. Porque há um tempo atrás, no final em 2014, até deixa eu revelar para o nosso telespectador, eu conversava com o Alexandre fora daqui, ele não era o presidente, então ele guardava o jogo, porque não é bobo também, né? Era só da diretoria, já estava meio engatilhada a questão da presidência, e a gente conversava sobre a questão de ir jogar uma Liga Nacional ou não. Fora aqui da TV Univates. Ele me comentava que se o André apostasse, a LAF ia. E eu acho que essa certeza de ter aí uma diretoria como o André, o Alex Favaretto, a Mari, o Alexandre, e terem sido corajosos nesse momento, acho que a coragem foi que levou a LAF para esse campeonato nacional. Porque se a gente for ver outros times aqui da nossa região, tem tudo também para ir, mas de repente só está faltando aquele empurrãozinho a mais, sabe? E na verdade chegou um momento onde outras equipes, diria, por exemplo, o Bira, talvez, ou um próprio Lajadense apostar em outros atletas, ou tentar alguns outros patrocinadores para investir em competições maiores, a LAF foi lá e encarou. Ela foi lá e apostou mesmo, talvez sendo aquela equipe onde ninguém apostasse que chegaria numa competição nacional em tão pouco tempo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu te diria o seguinte, que a direção da LAF trabalhou para isso. Trabalhou com o pé no chão, em off. Muita coisa eu sei que aconteceu, vinha acontecendo, e esperaram o momento certo para botar o peito e ir para a Liga Nacional. Com certeza, é uma grande aposta, né? E já está dando certo. Eu tenho uma opinião muito particular, que eu acho o seguinte: a comunidade, não de Lajeado, mas todo o Vale do Taquari, sempre falavam, né? A LAF tem que jogar uma Liga Nacional, tá na hora. A LAF tá aí, tá na Liga Nacional. Tá na hora de apoiar um pouco mais, né? Porque às vezes o Bira já foi assim, o Lajadense está sendo assim, grandes jogos, em grandes competições, e às vezes o torcedor não vai. E quando as equipes não entram nas competições, o torcedor cobra. Então agora que a LAF está na Liga Nacional, que o Lajadense está bem no Campeonato Gaúcho, tem Copa do Brasil, tem a Série D do Nacional, o Bira talvez volte bem, está na hora do torcedor abraçar a causa e botar a cara, botar a bandeira na rua, botar a camiseta e apoiar. Bom, tá encerrado esse bloco, daqui a pouco a gente vai voltar falando justamente sobre o Lajadense, teve esse empate 1-1 com o Brasil de Pelotas ontem.
O torcedor também não foi aquela grande torcida, né, do Lajadense mais uma vez, né? Faltou gente lá, né? 1.000 torcedores. Pois é, daqui a pouco a gente vai te mostrar então a matéria completa desse empate 1-1 entre Lajadense e Brasil de Pelotas. Não sai daí, que é daqui a pouquinho depois desse intervalo. Lajadense e Brasil de Pelotas. O Chavante veio até Lajeado, veio até empurrado por alguns torcedores, saiu vencendo, mas no final Luiz Carlos Vinck e seus comandados conseguiram um empate. Dá uma olhada como é que foi essa partida e eu volto falando aqui com o Cardoso justamente sobre o Lajadense e Campeonato Gaúcho. Lajadense e Brasil de Pelotas. Partida que começou estudada. As duas equipes querendo 3 pontos. E foi o Lajadense que colocou ela na rede primeiro, só que o árbitro já tinha pego falta dentro da área e anulou. O Chavante, com toque de bola envolvente, de pé em pé até chegava, mas não conseguia finalizar. E na investida e correria do Igor pela direita, o Alviazul chegou, mas na conclusão o Brasil se salvou. Com o Rafael Foster pela esquerda, Nena nem subiu. E aí aconteceu. Do experiente Márcio Ram para Rafael Foster, para a área e para o fundo da rede. Galiardo, Brasil 1-0. O Alviazul ainda tentou responder no primeiro tempo com essa falta, longe do gol de Martini. Na segunda etapa, o Lajadense mostrou que ia atrás do resultado, mas no início a mira estava meio desajeitada. Matheus Santana tentou de longe. E a mira em cruzes. E na falta, a querida fez a curva que quase surpreende Martini. E do escanteio de Gava, ela subiu e Igor se atirou para colocá-la no fundo do gol e metralhar os 3 pontos chavantes. 1-1 em Lajeado. Ajeitada de mão, o Brasil fez, mas não valeu. Na raça e na base da vontade, o Alviazul tentou mais um. Teve ainda essa chegada mais forte e o choque entre os jogadores do Brasil e do Lajadense. Márcio Ram ainda tentou de muito longe e Nena com essa meia bicicleta. Mas acabou assim. Lajadense 1, Brasil de Pelotas também 1. Tá aí o empate do Lajadense com o Brasil de Pelotas. O Nena ainda tentou aquela clássica puxeta ali, como diria Ricardo Sander, mas não aconteceu, né? A meia bicicleta do Nena acabou dando em nada. O Brasil de Pelotas veio até Lajeado, saiu com 1 ponto. O Lajadense recebeu, o Brasil de Pelotas ficou com 1 ponto. Vantajoso para os dois ou não, Cardoso? Olha, o jogo foi bom. Assisti toda a partida lá no estádio Alviazul. Achei a arbitragem muito ruim do Roger Goulart. Acho que o Lajadense saiu prejudicado na partida. Estava 0-0, o Everton fez um gol de cabeça que foi anulado. Sinceramente, eu não entendi o porquê. Ele deu uma falta, eu não vi. Para mim foi gol legítimo do Lajadense. No gol do Brasil de Pelotas, era um lateral para o Lajadense, a arbitragem inverteu o lateral, o Brasil, que não tem nada a ver com isso, cobrou, fez o cruzamento e o gol. No segundo tempo, o Lajadense empatou logo de início com o Igor, que é ex-jogador do Pelotas, e foi comemorar em frente ao torcedor do Brasil. E o segundo tempo foi meia linha, né? Só deu o Lajadense, o Brasil tentava sair no contra-ataque. Em questão disso, 1-1 talvez tenha sido merecido num todo, mas a arbitragem acho que vacilou, anulando aquele gol lá do Lajadense. A gente tem as imagens aí, daqui a pouco a gente vai começar a rodar também justamente dessa partida, para a gente conseguir continuar analisando esses lances, Cardoso, mas eu acho que se a gente for ver o fato de o tempo talvez não tenha colaborado, o torcedor também não foi muito, 1-1 com o time que está lá na cabeça, que é o Brasil de Pelotas. Aí, se a gente olhar por essa perspectiva, eu acho que até que 1 ponto, e depois de estar perdendo, talvez tenha sido um bom resultado. Mas se a gente vê que agora já vem um Juventude aí fora de casa, né? Em Caxias do Sul, que está embalado, que vai pegar hoje o Grêmio, né? Mas que depois, no domingo, ainda vai ter um Juventude, que é a Bergamota Mecânica, né? Que estão sendo chamados, porque 3 jogos com a camiseta laranja estão vencendo tudo, depois de começar mal o campeonato. Aí talvez não tenha sido um bom negócio, né? Porque vai encarar um Juventude, tem uma classificação que, obviamente, ainda não está consolidada, tem muito jogo pela frente,
mas encara depois o Juventude, que tem tradição também, é outra pedreira pro Lajadense, né? Eu diria que a sequência do Lajadense é muito difícil. Tem o Juventude fora, aí já tem o Caxias, aí depois do Caxias tem o Grêmio, que é fora, daí tem o São José, que faz uma bela campanha, tem o Ipiranga de Erechim, do Paulo Baier. A sequência é complicada do Lajadense. Agora tu tocou nesse assunto, queria saber até do Alexandre, enquanto a gente vai vendo as imagens aí do Lajadense em Brasil de Pelotas, Paulo Baier, né, velhinho bom de bola, o cara voltou, agora na verdade voltou pro Rio Grande do Sul para jogar Campeonato Gaúcho, o cara tava no Catarinense, já virou um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho, tá fazendo gol. É importante apostar num cara que tem nome, por exemplo, a LAF poderia apostar num cara de nome, um cara que já é mais experiente, para um pouco até trazer público, ou isso não é talvez uma grande jogada, uma grande oportunidade que a LAF poderia ter? Vocês já alguma vez chegaram a pensar nisso também? Porque, por exemplo, o Paulo Baier é uma sacada até de marketing, né? Porque leva o torcedor pro estádio do Ipiranga de Erechim, além de, obviamente, jogar bola, né? Mas a gente sabe do custo. Claro, Marcos, que muitas vezes pode sim usar isso como uma jogada de marketing, né, para trazer público, mas você tem que ter muito cuidado também. Paulo Baier, voltando ao assunto dele, é o maior goleador do Campeonato Brasileiro, não é? Em atividade. Em pontos corridos. Em pontos corridos. O Ipiranga apostou nele, mas ele ainda estava jogando o Campeonato Brasileiro Série A o ano passado. No futsal, algumas equipes fazem isso, mas você tem que ter muita responsabilidade também, porque se você trouxer um atleta desse nível, né, você tem que analisar todos os aspectos. Ele está em condições ainda de participar do jogo de futsal, que é muito rápido, tem que estar em um nível muito alto de rendimento, né? Então, tem que ter analisado vários critérios, né? Antes de você contratar um atleta assim, disponibilizar de um orçamento, né? De um valor diferenciado. E no futsal, como são 4 atletas, depende que os 4 estejam bem, né? E mais 4 ou talvez mais 8 de opções que estejam do mesmo nível. Então, claro que a gente já pensou nisso, mas o dia que a gente fizer vai ser com responsabilidade, sabendo quem está vindo, né? Porque hoje ainda a gente prima pela coletividade, não em destacar um atleta, porque você pode ter aí um Falcão no plantel, mas você tem que ter junto com ele um grupo qualificado também. Não adianta só largar o Falcão no time e achar que ele vai defender, atacar e vai decidir todas, né? Então você tem que ter muita responsabilidade nisso. Seria muito bom se tivesse essa possibilidade de trazer um atleta diferenciado. Mas nós temos, né? Hoje o plantel da LAF tem o Gessé, que foi um atleta que já foi convocado para a seleção brasileira, né? Tem os atletas que participaram o ano passado aqui, 2014, conquistaram praticamente todos os títulos que a gente disputou. Então a gente prima por isso, por uma equipe qualificada, mas que não tenha uma estrela, né? Porque às vezes isso pode ser complicado. No início talvez não, mas depois não começa, pode não dar resultado dentro de quadra e pode ser um trabalho até dificultado ao longo de uma campanha durante um ano, né? Então a gente prima por isso, por ter um grupo homogêneo e qualificado. Cardoso, a gente, inclusive no final do ano 2014 aí, com o Felipe Schmidt aqui, a gente comentava sobre o Lajadense, sobre as questões de ter vencido várias competições. O Lajadense sempre chegava, batia na trave, era vice, não conquistava e começou a conquistar vários títulos também. O Lajadense, aliás, fez um baita 2014. E aí chegou agora a Recopa Gaúcha, conquistou também. Conquistou tudo que podia, né? E no ano anterior, 2013, o Pelotas foi o vencedor da Tríplice Coroa. Venceu tudo que podia. O que aconteceu? O Campeonato Gaúcho foi lá e caiu de divisão. Isso a gente discutiu aqui o Felipe Schmidt, porque o Lajadense conquistou tudo, mas precisaria se reforçar para conseguir fazer um bom Campeonato Gaúcho.
O Felipe comentou, inclusive, que apostar somente naquele grupo poderia ser mais arriscado. E o Lajadense fez isso, contratou outros atletas. Hoje, tu acredita que esse time do Lajadense, não digo nem cair, porque obviamente eu não acredito que o Lajadense vá cair de divisão, não existiria essa possibilidade, eu acho que hoje, até vendo as equipes que estão mal na competição. Mas hoje o Lajadense teria condições de conseguir um vice-campeonato gaúcho, igual já conseguiu, com esse grupo que está aí? Olha, eu acho o time do Lajadense um time muito equilibrado, é um grupo forte. Você pegou bem, para rebaixar, acho que não. Tem a Avenida, União Frederiquense, que são times muito fracos. Para chegar a um vice-campeonato, pode, mas eu acho que no momento, além da dupla Grenal, tem o próprio Brasil de Pelotas, tem o Novo Hamburgo, Zequinha. O Zequinha está no mesmo status do Lajadense, eu diria o Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, o próprio Juventude, que vem se recuperando, um passo acima do Lajadense. Mas dá para dizer que esse grupo do Lajadense, então, ele é um time bom para classificar, mas não chegaria na cabeça, por exemplo? O Novo Hamburgo Brasil, acho que são melhores que o Lajadense, por exemplo. Mas só que, tem que classificar. Depois de classificar, a gente sabe que daí começa do zero, um campeonato novo, né? Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, pelo grupo, são melhores que o Lajadense. Mas futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer dentro de campo, né? A gente tem 1 minuto ainda para encerrar esse bloco, mas 1 minuto para te me responder. A gente sabe que jogar em casa no futebol é cruel. Se tu começar a perder em casa, tua campanha vai para o beleléu, né? E sendo time aquele que não perde em casa, como a LAF, por exemplo, ano passado que acontecia, não perde em casa, o time vai bem, porque fora daí empata, daqui a pouco vence uma, perde outra, mas se consegue invencibilidade em casa, o time tem, sei lá, mais do que 50% da competição. O Lajadense não está fazendo muito bem isso esse ano, porque deixou escapar aí 3 pontos importantes contra o Avenida, que era um time fraco, como tu comentou. Agora empatou contra o Brasil, que era uma equipe mais forte, mas foi só 1 ponto. Hoje, o Lajadense deixando escapar esses pontos, talvez seja o que vai prejudicar no momento da classificação e depois ver contra quem vai jogar e pode dificultar ainda mais? Sem dúvida, né? Tu não pode perder em casa pro Avenida, por exemplo. Com todo o respeito à equipe de Santa Cruz do Sul, né? Mas a tabela mostra isso. Não pode perder em casa pro Avenida. 3 pontos no final farão falta, sem nenhuma dúvida. Tu empatar com o Brasil, pela campanha que o Brasil está fazendo, dá para considerar algo normal. Mas dentro de casa tem que fazer o dever, né? Fazendo o dever dentro de casa, praticamente tu chega na classificação. Tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai voltar a falar sobre a LAF, até porque a gente precisa saber o que acontece agora, né? Porque o torcedor também quer acompanhar a LAF no Complexo Esportivo. Vão ter muitos jogos ao longo do ano, tem kit torcedor, tem muita história para contar, então não sai daí depois do intervalo. Voltamos com o terceiro bloco do Tá em Jogo. Aliás, para te mandar alguns recados, o primeiro, nossos canais de interatividade é pelo facebook.com/TV Univates. Se tu perdeu algum programa, quer acompanhar depois, também tem lá nosso canal de interatividade no YouTube, é youtube.com/TV Univates. Não tem como errar, né? Porque é youtube.com/TV Univates, é tudo /TV Univates, isso é uma loucura. E tu também pode assistir a gente pela internet, univates.br/TV. E o outro recado é o seguinte, tá aqui, ó. A cartela do kit torcedor. Tá? Como é que funciona essa história? O cara vai lá, busca essa cartela, preenche, paga aqui uma quantia que agora o Alexandre vai te explicar, ganha camiseta, pode acompanhar todos os jogos de 2015. Como é que funciona esse kit de torcedor, Alexandre? Explica aí, pessoal de casa. Primeiro, explicar que esse kit já é do Marcos, né? Então, é mesmo? É teu. Eu não sei. Isso então... que é legal. Porque todo mundo fala, o cara trabalha em televisão, é tudo jabá, em rádio, ganha brinde. A gente nem pede, né, Marcelo? O pessoal chega aqui e entrega um kit, assim, né? Exato. Só falta acertar agora. Ah, bom. Tá, a questão de acertar, a gente com o Marcos já está acertado, até a parcela do cartão de crédito, ah, bom, não então tem problema. Diz que dá pra fazer em várias vezes, então não tem problema nenhum. Funciona assim, Marcos. Todo ano é aquela história, vamos fazer o número de sócios, né? Aí você vai falar com o torcedor, sócio, todo mundo é sócio de um clube aqui, ou clube lá, né? Então nós mudamos esse ano. Nós montamos o kit torcedor VIP da LAF. Como ele funciona? Nós teremos já definido no mínimo de 27 jogos em Lajeado. 27 jogos. Caso a LAF classifique,
na Liga Nacional entre 14 equipes, teremos mais 7. Esse número sobe para 35 jogos. Então, a gente não precisa nem fazer muita matemática para ver que adquirindo o kit torcedor é muito mais vantagem. Você vai pagar um preço de R$280, aí fica o critério de pagamento. A gente disponibiliza agora uma maquininha, né, para fazer uso do cartão de crédito. A gente pode parcelar esse pagamento. 36 vezes sem entrada, sem acréscimo, né, Cardoso? Você é com o presidente. É quase um consórcio. Primeiro mandatário é que manda. 36 é o número de jogos, Marquinhos. Ah, pode ser, tá bom. Então, a gente vai facilitar com certeza para o torcedor. Por que nós estamos fazendo isso? Nós teremos muitos jogos de casa cheia, né? E nós queremos privilegiar os torcedores que vão nos dar esse suporte de início de temporada, né? Todo início de temporada as receitas demoram um pouco para entrar, é todo ano assim, mesmo a gente planejando. Então isso vai nos dar um suporte também, o torcedor está procurando muito esse kit. Mas voltando ao valor, você pode adquirir também o kit casal ou o kit duplo. E esse valor cairia de 280 para 250. Então, se você comprar em dois, por exemplo, o Marcos e o Marcelo vão comprar um kit duplo. Vocês vão pagar 250 cada um. O que vocês vão adquirir junto? Uma almofada da Alaf, uma camiseta oficial, igual a que é usada hoje no jogo, né? E você vai ganhar também uma carteirinha com código de barras, com o seu nome, que você vai ter a entrada, o acesso livre, né? Independente se for uma semifinal ou uma final, né? Não vai mudar nada. Se tiver 27 ou 30, 40 jogos em Lajeado, você não vai mais pagar nem o ingresso até o final do ano. Tem lugar garantido, né, Chay? Tem lugar garantido no ginásio. Isso aí, Marcelo, a gente vai disponibilizar no ginásio uma parte, um espaço ali onde somente o torcedor VIP vai... Espaço VIP, né? Espaço VIP, isso. E, por exemplo, você pega aí um jogo da Liga Nacional, onde vai lotar o ginásio, daqui a pouco vai ficar gente fora do ginásio. Você pode chegar 10 minutos antes do jogo, o teu espaço está reservado. É importante falar, só para lembrar, né? O torcedor VIP vale para todas as competições que a LAF jogar, todas. Jogos em casa, que serão todos mandados no Complexo Esportivo da Univates. E também, na Liga Nacional, o time do Falcão, Sorocaba, bem Lajeado. O Corinthians, bem Lajeado. Ou seja, são 2 exemplos das principais equipes do Brasil que estarão em Lajeado. Vale falar também que todos contra todos jogos de ida. Nem todos virão aqui. Ou seja, o time do Falcão vem aqui, o Corinthians vem aqui. São Paulo. Todo mundo quer ver. O São Paulo, o Atlântico de Erechim. O Falcão, na verdade... Orlândia. Essa é uma grande questão, né? Porque, na verdade, o Falcão todo mundo quer ver, mas na hora que ele entrar aqui no Complexo Esportivo, ele não vai ser muito visto, né? Porque diz Marcelo Giba que vai grudar no calcanhar dele e ele não vai muito ser visto mais. Ele só vai entrar, mas jogar não vai ter muito pra ele, né? Enfim, quem sabe? Nem vamos, né? Mandar recado para Marcelo Giba. Nem vamos comentar muito. Falcão, não desgruda, né? Vamos comentar muito, mas esperar o pessoal comprar o kit e conferir de perto. Até porque o Marcelo Giba prometeu que ia marcar o Falcão, tenho certeza disso, porque os irmãos Selbach, né, o Lucas e o Thiago, pegam sempre o linguiça lá da STF, né? É um negócio que já está sempre programado, né? Então, mas, aliás, mandar um abraço para a galera da LAF, o pessoal que está sempre ligado no Tá em Jogo, um abraço pro Ed Show, o cara já fez gol de novo, rapaz. Que é isso, hein? O garoto é bom de bola mesmo, hein? Graças a Deus, né? O Edson... Primeiro gol... Foi da forma oficial da LAF, né? Da temporada. Foi uma aposta que a diretoria fez há 2 anos atrás. Ano passado ele confirmou, esse ano ele iniciou bem de novo. É como a gente tem falado, o grupo esse ano está um jogador com qualidade, você tira ele para dar um descanso, põe outro, mantém o mesmo nível, né? Todos têm qualidade para estar no plantel da LAF, com nível de titular ou não, né? Voltando ao assunto do kit,
A gente vai inaugurar ao público, a partir do dia 2 de março, agora na próxima segunda-feira, a sala, né, a sede administrativa. Ela já está em funcionamento, porém tem alguns ajustes que estavam faltando lá, como a estante dos troféus, né, a sala de troféus, né? Então, esse final de semana a gente deu mais uma arrumada nela lá. E na próxima segunda-feira a gente vai abrir ao público a partir da 1h30 da tarde, sempre à tarde, né, da 1h30 às 6h. E no sábado, das 8h ao meio-dia. Né? Então, o torcedor quiser participar e adquirir o kit também, além de todas as pessoas envolvidas com a LAF na diretoria terem o kit disponibilizado, você pode também comparecer lá na Bento Gonçalves, 524, a sala onde era a Segel, antiga Segel. Isso, e lá vai ter os uniformes, vão ter todos os materiais da LAF. O torcedor quiser conhecer os troféus que a gente conquistou desde o início da LAF, são muitos, né? Tem das conquistas das categorias de base, sub-9, sub-11, e adquirir o kit torcedor. Pode ficar à vontade, chega lá, bate na porta, a gente vai atender. Pois é, aí tem essa questão também do estar se profissionalizando, né, Cardoso? Acho que isso é importante também ser ressaltado, porque a LAF começou naquele primeiro ano lá da LAF, quando já conquistou a série bronze, né, se não me engano. Era um time de jogadores que jogavam também, alguns até hoje ainda jogam campeonato amador, tinha mais essa característica de entrar para ver o que vai acontecer, e isso foi evoluindo até um ponto que a gente chega de ter uma sede administrativa, a gente chega a um ponto de ter um campeonato em nível nacional, vários campeonatos em nível nacional, e aí a gente vai realmente perceber a questão do ser profissional, né? O não deixar fazer com que as pessoas imaginem que a LAF é um time amador. Na verdade, a LAF é um time que quer cada vez mais, almeja cada vez mais títulos e quer realmente cada vez crescer mais, né? Sem dúvida nenhuma. Os últimos anos mostram isso, né? Essa subida da LAF dentro de quadra também está acontecendo fora de quadra, né? Então, o caminho está sendo traçado é este e, felizmente, né, Alexandre, nas ruas, o torcedor, a população em geral, não só de Lajeado, como todo o Vale do Taquari, já vem conversar com a gente, falar que tá legal, tá tão bacana, né? O projeto ALAF. Hoje a gente vê em várias cidades, muitas pessoas na rua com a camiseta da ALAF. Isso é uma identificação muito grande e a gente espera cada vez mais ficar crescendo. Sobre o torcedor VIP, ganha a camiseta oficial da ALAF, camisa oficial da ALAF, e esse modelo 2015 está linda a camiseta. Então, se alguém ainda não conheceu, vai no Facebook e acessa o perfil oficial da LAF. A LAF, Associação Lajeado de Futsal. Vai lá no Facebook, que lá tem as fotos. Tá muito bonita essa camiseta de 2015. O modelo dela já foi fixado. O modelo não muda mais, é sempre o mesmo. Só que sempre tem detalhes diferentes que estão deixando esse uniforme de 2015 muito bonito. Quem ainda não conferiu, pode conferir na página oficial da LAF no Facebook. Daqui a pouco a gente vai voltar com o último bloco do Tá em Jogo e eu quero saber o perfil, na verdade, dos atletas. Quero saber justamente dos jogadores que chegaram e também dos remanescentes do grupo aí de 2014, como é que eles estão evoluindo, como é que está sendo esse início de temporada com o Cardoso e também com o Alexandre. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco desse Tá em Jogo, aliás, primeiro de 2015. Não sai daí. Quarto e último bloco do Tá em Jogo, voltamos a falar de futsal, até porque o torcedor que obviamente gosta da LAF quer ver esse grupo, porque daqui a pouco você ainda não acompanhou algum treinamento, não pôde ver em quadra, não ser talvez nesse amistoso contra o Juventude, mas em jogo oficial ainda não pôde acompanhar como é que tá esse elenco. E aí eu pergunto para vocês já, como é que é o perfil desses atletas que chegaram, Tininho, Gessé, Bipe, o próprio goleiro Christian? Agora a gente tem também essa questão, que na verdade a gente tem ali o Chico, tem o Christian também brigando por vaga, são dois goleiros importantes de qualidade. Como é que o Giba também pode começar a trabalhar esse elenco? O que vocês já começam a perceber, o Marcelo Cardoso até não como assessor, mas também como narrador da Guaíba, como é que começa a perceber a montagem desse grupo e o que dá para se fazer com esse plantel, aliás, esse plantel que é bem maior do que o do ano passado, que o Alexandre já comentou, né? Primeiro, dizendo que o grupo de jogadores da LAF, né, Alexandre, desse ano foi escolhido a dedo pela direção, pelo técnico Giba, foi colocado em consideração, antes das contratações,
como é que é o histórico dos jogadores, dentro de quadra e fora de quadra. Então, por aí já vê a seriedade desse atual grupo de jogadores da LAF. E o técnico Giba tem dor de cabeça, aquela dor de cabeça boa, se é que dá para dizer assim, né? Tem vários jogadores na mesma posição, sai jogando com um quarteto, sai, entra outro, inclusive no amistoso contra o Juventude, ele praticamente usou três vezes o quarteto, claro, repetindo um jogador, que no caso era o Marcelo Giba, que é fixo, mas eu diria que as novas contratações da LAF, que foram 7, 6 para a linha e um goleiro, foram pontuais e de muita qualidade. São jogadores velozes, né? Isso dá para já afirmar. No amistoso contra o Juventude, o Alexandre pode falar também, já deu para ver, um time leve, habilidoso e de muita velocidade. E que é mais ou menos uma das características que o técnico Giba gosta de ter ali, né? As peças no plantel. Se a gente for analisar, é um time da LAF que sempre jogou para frente. Desde aquela temporada que tinha ali Bruno Petri, Jamur, próprio Duda, já estava o Marcelo Giba, o Edson ainda estava, não entrava tanto. Aquele grupo já era um grupo muito veloz e que ia para frente. Depois teve a chegada do McDowell e do Biro, mas eram jogadores que não tinham essa característica e tanto que não fechou com aquele plantel. Não era exatamente as peças que faltavam naquele momento. Aí veio ano passado jogadores rápidos de novo, como o próprio Edmar, que bate rápido na bola, ele puxa para o lado e bate. O próprio Coutinho, agora que também é um garoto que veio da base, está começando a se firmar, é um cara veloz. O próprio Edson. O Edson, né, que não sei como é que eles conseguem. Eles tentam bater nele, ele foge de tudo, né, impressionante. E, bom, é um grupo realmente muito rápido. E esses jogadores parece que chegam com essa característica. Parece que o Giba realmente estava também analisando e ele queria essa característica, né? Marcos, como o Marcelo falou, e é assim mesmo que funcionou, nós nunca fizemos uma contratação e chegamos para o treinador e dissemos a ele, olha, eu gosto desse atleta. Aí daqui a pouco o Giba fala para a gente, mas não se encaixa no meu perfil de jogo. Ah, mas eu gosto dele. Não, na LAF funciona diferente. A gente, junto com o treinador e com o preparador físico, Eduardo, a gente apresenta os nomes, discute, está dentro do perfil de jogo, né? Aí o treinador aprova, então a gente vai atrás e contrata o atleta. Por isso, igual o Marcelo falou, esse grupo que veio foi escolhido, né? Igual as renovações que a gente fez do ano passado. Só perdemos o Juninho e o Pelé, mas foram por outras questões não financeiras, né? A gente queria que eles continuassem, mas foram por outras questões familiares. Então, senão a gente ficaria com 100% do plantel e colocaria mais essas peças que vieram esse ano. Então, todos os 17 atletas que tem no grupo da LAF hoje foram escolhidos nas suas devidas funções, com as suas características, que vão se adequar ao estilo de jogo do Giba. Presidente, a LAF vem para buscar título de Campeonato Gaúcho? Marcos, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala sobre isso, né? É claro que a gente quer ganhar todos os títulos, mas a gente sabe também que isso nem sempre é possível. A LAF vem muito forte e a gente conversa com os atletas, eles estão super motivados. A gente pôde ver nesses jogos que tiveram já da Superliga, a superação que eles tiveram para passar por cima dessa falta de tempo adequado, de preparação, de pré-temporada. A gente teve um amistoso apenas, né, que foi na noite anterior à viagem, né, para Concórdia, contra o Juventude. E eles estão adquirindo esse ritmo de jogo numa competição fortíssima, que hoje a Superliga ela só tem a Liga Nacional acima dela, entende? Então o objetivo é chegar em todas as competições, decidi-las, né? Tanto Copa dos Vales, como a Superliga, como a Liga Nacional, o Gauchão, né? E Liga Sul. A Liga Sul, novamente, que nós teremos. O objetivo é chegar em todas, né? Quem sabe a gente consiga. O grupo foi montado e nós, da diretoria, estamos dando todas as condições para que isso aconteça. Mas a gente sabe que no futebol, no futsal,
se ganha, se perde, se empata, né? Mas com certeza o torcedor conhece já o perfil e a filosofia do clube. Sempre a LAF vai lutar, vai ser aguerrida, vai brigar até o último segundo, né? Nunca a LAF entrou em quadra e vestiu a camiseta para deixar o tempo passar, para se ganhar, ganhou. Não, na LAF as coisas são muito definidas. Você vestiu o uniforme da LAF, você se transforma, você vai lutar até o final. Se não acontecer, o torcedor e a diretoria também vão dar suporte para os atletas, porque vira uma equipe aguerrida dentro de quadra. Pois é, a gente tem esse espírito de ser um grupo aguerrido, isso aí a gente já percebeu muito do pessoal que conquistou títulos ano passado da LAF, a gente sabe da pegada que tinha esse grupo. Mas aí pode acontecer uma coisa inversa, no sentido de a LAF começa a conquistar títulos. A LAF muda realmente seu patamar quase que do dia para a noite, assim. Agora tem campeonatos nacionais e já começa indo bem em campeonatos nacionais. Não começa a ter uma cobrança cada vez maior? Como é que se trabalha isso também com esses atletas? Porque a gente sabe que ali tem jogadores, como o presidente Alexandre já comentou, que foram convocados para a seleção, jogadores que já participaram de Liga Nacional, mas também tem jogadores novos, né? Como se trabalhar com esse grupo ao mesmo tempo? A gente sabe que aí tem o dedo do Giba também, que é um cara experiente pra caramba, mas porque não pode ter o efeito inverso, né? No momento que tu começa a ter uma cobrança muito grande e talvez um título não venha, ou talvez venha um título e daqui a pouco tu acha que tu já pode ir além daquilo e no momento tem que ter mais calma. Como é que se trabalha esse grupo, sabendo que é um grupo muito jovem também, né? Temos o Matheus Eli, né, que é um atleta mais jovem do grupo, por exemplo, mas, por outro lado, nós temos muitos jogadores experientes, né, que dão suporte para isso. Né? Você pega aí o Marcelo Giba, pega os mano ali, o Selbach, né, o Thiago Lucas, Tininho, Gessé, o Tininho, Gessé, isso. O Chico, o Christian, né, o Rafinha já tem uma certa experiência. São poucos atletas que a gente pode dizer que são inexperientes, né? A maioria já participou de Liga Nacional, de competições fortes. A cobrança, ela é normal. Igual você falou, você vai conquistando títulos, a cobrança sempre vem para continuar conquistando títulos. E é em cima disso que a LAF trabalha. Mas também, além do dedo do Giba, de controlar essa ansiedade, essa cobrança que teremos do torcedor, da imprensa em geral, também nessa hora a diretoria também tem que dar um suporte, dar uma tranquilidade, porque você só vai conquistar resultados se você ter confiança. E essa confiança a gente procura sempre blindar o grupo, né, de atletas e comissão, mas a gente tem certeza de que esse ano muitas alegrias a LAF vai dar para todo o Vale do Taquari. Pois é, Cardoso, nesse momento aí que a gente fala em alegrias, em conquistar títulos, até porque a LAF conquistou títulos no ano passado, a gente sabe que tem alguns jogadores ali que vão ser extremamente importantes. Então, acredito que a própria imprensa tem um olhar mais focado para eles, como o próprio Chico, o Marcelo Giba, os jogadores que ficaram e também esses novos. Porque a gente sabe que eles são os jogadores que a gente espera um grande resultado, porque já mostraram que tem capacidade para isso. Nesse momento que a imprensa do Vale do Taquari começa a olhar a LAF como representante da Liga Nacional, tu acredita que a LAF, pensando como narrador, não como assessor, hein? Tu acredita que a LAF consiga daqui a pouco ser, obviamente que o presidente disse que vai chegar às decisões, mas a LAF conquista, por exemplo, o Campeonato Gaúcho, que a LAF consiga daqui a pouco passar para uma próxima fase de Liga Nacional, porque a gente sabe que elenco e qualidade a gente já vem demonstrando e a gente está percebendo isso. Mas tu acha que a LAF é uma das grandes para brigar, como mais um integrante da imprensa? Eu acho que sem dúvida nenhuma. Olhando o grupo formado, tu já analisa que a LAF vai chegar. Vai ganhar? Bom, daí é outra história. Porque temos a CBF de Carlos Barbosa, temos Atlântico, temos a Soeva, que também vem numa crescida dos últimos anos. Mas se a gente for analisar, por exemplo, a Soeva, eu concordo contigo, mas a CBF não é mais a mesma CBF, a não ser agora que a gente possa perceber uma mudança. O último ano a CBF não foi tudo aquilo que se esperava de uma CBF, né? Tem o Sinoé lá que tem qualidade, tem outros jogadores que têm qualidade, mas não vem sendo aquela CBF que patrolava todo mundo. Tanto é que não conseguiu fazer isso no estadual. A gente tem o próprio Atlântico de Erechim que ganhou bastante coisa, mas nesse momento não conseguiu vencer, aliás, perdeu feio para a LAF, um 8-4 com méritos da LAF. Mas se a gente analisar todo esse panorama, dá para dizer que a LAF é uma das grandes favoritas hoje do estadual? Não, sem dúvida. Hoje eu coloco 4 equipes brigando pelo título.
A LAF, a Soeva, Atlântico e a CBF. A CBF se reforçou em relação à última temporada. O Atlântico, nesta Superliga, perdeu para a LAF e perdeu na segunda rodada. Certamente vai contratar. Mostrou que precisa, né? Exatamente. E a Soeva, a gente sabe que o grupo também é forte. Então... E tem toda a questão daí também da rivalidade com a questão do Vale Taquari, Vale do Rio Pardo, que vai incendiar cada vez mais os jogos, né? A estreia da LAF na Liga Nacional será em Venâncio contra a equipe da Soeva. Pois é, falta um minuto para encerrar o Tá em Jogo, mas vamos lá. Acabando Superliga, depois a gente tem início de Copa dos Vales, presidente, para quem quiser acompanhar. Copa dos Vales quando? A estreia vai ser no dia 15 em Teutônia, né? Nós jogaremos o jogo preliminar contra a SAF de Santa Cruz. Em Lajeado será no dia 21, sábado à noite. No primeiro jogo, o torcedor pode conferir a SAF de Santa Cruz e a STF Teutônia. E no jogo das 9, então, a LAF e a Soeva. Que, aliás, depois, então, lá quando é que começa a Liga Nacional? Dia 13 de abril, lá em Venâncio, contra a Soeva, o início da Liga Nacional. Aí vai ser um caldeirão, até porque a gente já vai saber mais ou menos como é que estão as equipes todas em função da Copa dos Vales. Isso vai, com certeza, dar um gás ainda maior para esses atletas buscarem a vitória, de um lado e de outro, né? Posso deixar um último recado, claro, em relação ao uniforme da LAF? Igual o Marcelo falou que o torcedor pode acessar o Face da LAF, vai ver lá que no estado do Paraná já está sendo demonstrado esse uniforme, que a nossa parceira da Liga Nacional, a Jaqueline Esportes, é do Paraná, né? Mas a gente precisa salientar quem desenvolveu, quem desenhou esse uniforme da LAF. O nosso amigo Claudinho Borragini, todo mundo conhece, é fantástico nessa parte aí. Ele sempre desenha os uniformes da LAF e a gente sempre tinha um sonho que era definir um desenho de uniforme e manter, para não todo ano a gente ficar mudando o estilo da camiseta, um corte aqui, um corte ali. Então, o Claudinho redefiniu esse ano o uniforme de novo e foi muito elogiado pela nossa parceira lá, que é uma empresa que fabrica o uniforme, que desenvolve o uniforme. Eles, quando receberam o desenho do uniforme, aprovaram no mesmo momento e então a gente tem que ressaltar também outras pessoas que às vezes não estão tão em evidência, né? Mas que são muito importantes para a vida da LAF, né? Que ajuda a movimentar não só o grupo, né? De forma direta e indireta, mas também o próprio torcedor. Isso, assim como a gente sempre está falando, André, Mari, Alex, Alexandre, Marcelo Cardoso, a gente tem aí uma turma de 15 abnegados que abrem mão também do seu trabalho, porque nós todos somos amadores. Todos nós trabalhamos, todos nós deixamos o nosso trabalho para fazer as coisas da LAF. Ninguém é remunerado na LAF, né? E isso sempre fomos transparentes quanto a isso. A gente faz porque gosta, porque por trás de um clube profissional tem também os projetos sociais, né? Que a gente atende com o professor Serginho, né? Nos bairros mais necessitados de Lajeado, né? Então a gente, em torno de 250 crianças, o Serginho trabalha e a gente dá todo o suporte e as condições para ele. Alexandre, valeu, obrigado pela participação, boa sorte para a LAF, que dê tudo certo nessa temporada, assim como já foi excelente 2014, que 2015 venham títulos, venham conquistas para a LAF e com certeza jogando um grande futsal, que eu tenho certeza que o pessoal vai estar representando muito bem dentro das 4 linhas. Obrigado pela participação. Obrigado, Marcos, foi um prazer enorme participar da volta das tuas férias. É verdade. Consegui vender um kit para ti já. Olha aí, que maravilha. Um abraço para o Marcelo. Marcelo dispensa a gente comentar, né? Como assessor, ele não ajuda só na parte dele, ele ajuda a gente em todas as áreas da LAF, né? Não só de hoje, mas de um longo tempo para cá já. Cardoso, valeu, obrigado pela participação, boa sorte aí lá em Porto Alegre e também aqui como assessor da LAF, que dê tudo certo aí na tua caminhada. Um abraço, muito obrigado aí, um abração a quem nos assiste e pode ter certeza que o ano será muito positivo para a equipe da LAF e a gente pede o apoio do nosso torcedor, não só de Lajeado, como de toda a região. Vamos ver se eu ainda lembro. Amanhã tem reprise, então, terça-feira, às 11h30 da manhã, na quarta-feira, às 9h30 da noite, está encerrada essa edição do Tá em Jogo. Segunda-feira que vem a gente volta ao vivo. Não te esquece, segunda-feira, 10h30 da noite. Valeu, até a próxima. Tchau.